Olá pessoal, hoje nós vamos fazer esses dois exercícios aqui que foram enviados por uma seguidora do canal. Eles fogem um pouco do trivial e vai complementar o estudo de vocês. Bora começar? Então a gente tem aqui uma tabela com alguns valores e a gente tem que completar o que está faltando. FI é a frequência. O que é a frequência? A frequência mostra quantas vezes o dado na classe I apareceu. Por exemplo, o número 1 apareceu 5 vezes no meu conjunto de dados. Agora, FRI é a frequência relativa. Agora, como é que eu calculo a frequência relativa? A frequência relativa vai ser a frequência dividido pelo número de dados, pela frequência total. O FI é a frequência acumulada da classe I. Agora, o que é a frequência acumulada? É a soma das frequências de todas as classes, até a classe em questão. E, por último, FRI é a frequência relativa acumulada, que vai ser a soma das frequências relativas de todas as classes anteriores, ou eu também posso calcular pela frequência acumulada dividido pelo número total de dados, dividido pela frequência total. Agora, se você ainda não sabe como calcular as frequências relativas, frequências acumuladas e frequências relativas acumuladas, sugiro que você pause esse vídeo e abra em uma nova aba esses vídeos aqui. Vou deixar para vocês o link na descrição. Agora, vamos começar a tentar descobrir esses dados que estão faltando aqui. Então, a gente vai começar aqui por essa primeira informação da frequência acumulada. E o que a gente precisa lembrar? Que a frequência acumulada da primeira classe é sempre igual à frequência da primeira classe. Então, eu posso colocar aqui a frequência dessa primeira classe igual a 15. E agora a gente já consegue descobrir a frequência acumulada da segunda classe. E como é que a gente faz isso? Eu vou pegar a frequência acumulada na primeira classe e vou somar com a frequência da segunda classe. Então, a frequência acumulada na segunda classe vai ser igual a 20, que é 15 mais 5. Agora, a gente vai trabalhar com essas duas informações que a gente tem aqui. A gente tem a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada. Agora, como é que eu calculo a frequência relativa acumulada? Eu pego a frequência acumulada e divido pelo número total de dados. Então, a frequência relativa acumulada da segunda classe é 0,5. A frequência acumulada da segunda classe é 20, dividido por N, que é o número total de dados. Então, N vai ser igual a 20 dividido por 0,5, só alterei aqui. Então, N vai ser igual a 40. Então, agora a gente tem o número total de dados. Então, eu vou colocar aqui. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Aqui a gente precisa lembrar mais uma coisa, que a frequência acumulada da última classe, que aqui é a quarta classe, é igual à frequência total. Então, aqui eu posso botar igual a 40. Agora, eu consigo determinar a frequência acumulada aqui da terceira classe? Sim, porque eu tenho aqui, ó, a frequência da terceira classe e tem a frequência acumulada da segunda classe. Então, basta eu fazer o quê? Somar isso aqui. Então, vai ser 20 mais 10, que é igual a 30. E, por último, eu consigo descobrir mais uma coisa. Eu consigo descobrir a frequência da última classe. Por quê? Porque eu tenho aqui a frequência acumulada da terceira classe e a frequência acumulada da quarta classe. Ou seja, a frequência dessa quarta classe vai ser a frequência acumulada da quarta classe menos a frequência acumulada da terceira classe, que vai ser igual a 10. Se eu quiser conferir, é só fazer o seguinte: 10 mais 30 igual a 40. Então, aqui a gente já conseguiu descobrir
praticamente tudo que a gente precisava. Agora vai ficar bem fácil a gente calcular as frequências relativas e as frequências relativas acumuladas que estão faltando. Então, vou dar uma limpadinha aqui no quadro para ficar mais organizado. Então, a gente já encontrou todas as informações que a gente precisava e só falta a gente calcular as frequências relativas e as frequências relativas acumuladas que estão faltando. Então, para a gente calcular a frequência relativa, basta eu pegar a frequência e dividir pelo número total de dados. Então, vai ficar 15 sobre 40 e fazendo isso na calculadora, eu vou encontrar 0,3750. Ou 37,50%, é a mesma coisa. Depois, 5 dividido por 40, que vai ser igual a 0,1250. Depois, 10 sobre 40, que é igual a 0,25. E por último, 10 sobre 40, que também é igual a 0,25. E a frequência relativa acumulada eu posso fazer de duas formas. Eu posso pegar a frequência acumulada e dividir pela frequência total, ou eu posso ir acumulando as frequências relativas. Aqui eu vou acumular as frequências relativas só porque fica mais fácil. Mas pode fazer dos dois jeitos e você depois já até pode fazer do segundo método para testar se está tudo certinho. Então, a frequência relativa acumulada da primeira classe vai ser a frequência relativa da primeira classe. Então, 0,3750. Para achar esse 0,5 aqui, que já estava aqui, basta fazer o quê? 0,1750 mais 0,3750 dá 0,50. Depois, para ir para a terceira classe, eu vou pegar 0,5 e vou somar com 0,25. Então, vai ficar 0,7500. E, por último, vou pegar 0,25 mais 0,75, que vai ser igual a 1. Agora que a gente já entendeu a lógica fazendo esse exercício, o segundo exercício vai ficar bem mais fácil. Bora lá fazer. Então, de novo, eu tenho aqui uma distribuição de frequência, tem alguns dados que estão faltando e eu preciso descobrir. Então, aqui a gente vai começar com essa informação que está aqui, ó, frequência relativa da primeira classe. É igual a 0,20, que a gente já viu que a frequência relativa acumulada da primeira classe é sempre igual à frequência relativa. Então, aqui vai ficar 0,20. Agora, a gente vai olhar aqui para a frequência relativa da primeira classe e da segunda classe. Então, o que a gente sabe que vai acontecer? Que a frequência relativa da segunda classe vai ser a diferença desses dois valores. Então, vai ser 0,4 menos 0,20, que é também igual a 0,20. Para a gente ter certeza que a gente fez certo, que a gente está no caminho certo, basta eu voltar aqui e fazer o quê? 0,20 mais 0,20 é igual a 0,40. Agora eu consigo completar outro valor aqui na minha tabela. Então, o que eu estou vendo aqui? Que a frequência relativa da primeira classe é igual à frequência relativa da segunda classe. Isso implica que a frequência da primeira classe também tem que ser igual à frequência da segunda classe. Então, a frequência da primeira classe vai ser igual a 5. Agora, se eu tenho a frequência e tenho a frequência relativa, isso significa que eu consigo descobrir o número total de dados. Então, vamos lá para o cálculo da frequência relativa. A frequência relativa é igual a frequência dividido pelo número de dados, pelo número total de dados, pela frequência total. Então, a frequência relativa da segunda classe é 0,20. A frequência da segunda classe é 5. E tudo isso dividido por n, que é o que eu quero descobrir. Vou trocar aqui.
Então, vai ficar n igual a 5 dividido por 0,20. N igual a 25. Então, o número total de dados foi 25. E agora eu também consigo determinar a frequência da terceira classe, porque eu tenho a frequência relativa e já sei o número total de dados. Então, a frequência relativa é 0,12, que é igual à frequência da classe, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo número total de dados, que é 25. Então, a frequência vai ser igual a 0,12 vezes 25. Fazendo essa conta, vai ser igual a 3. Então, a frequência da terceira classe vai ser 3. E aí, eu consigo descobrir também a frequência da quarta classe. Por quê? Porque eu tenho o número total de dados, eu tenho o dado da primeira classe, o dado da segunda classe e o da terceira classe. Então, basta eu somar tudo isso e diminuir pelo número total de dados. Então, eu tenho 5 dados na primeira classe, 5 dados na segunda classe, então 10 dados, mais 3 dados na terceira classe, então 13 dados. Então, só sobra aqui para a terceira classe 12 dados. E agora a gente já tem todos os dados que a gente precisa para finalizar aqui. Então, a frequência relativa da última classe vai ser a frequência da última classe dividido pelo número total de dados. Então, 12 sobre 25. Fazendo essa conta, eu vou encontrar 0,48. Agora, vamos calcular as frequências acumuladas. A frequência acumulada da primeira classe é sempre igual à frequência da primeira classe. E agora, eu vou acumulando todas as frequências. Então, vai ficar 5 mais 5, que vai ser igual a 10. 10 mais 3, que vai ser 13. E, por último, 13 mais 12, que vai ser igual a 25. A frequência relativa acumulada, eu vou acumulando todas as frequências relativas. Então, já tem aqui 0,20, que é igual à frequência relativa da primeira classe. 0,20 mais 0,20, que é a frequência relativa acumulada da segunda classe, mais 0,12 mais 0,40, que vai ser igual a 0,52. E, por último, 0,52 mais 0,48, que é igual a 1. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar seu comentário e se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva. E a gente também tem uma área de membro que fica aqui na home do canal.